pessoal, aqui é o G Filho, sejam bem-vindos a mais um Duplo Café. Lembrando que todos os episódios anteriores estão disponíveis aqui no canal HPG Produções. É só entrar lá, maratona, tem bastante entrevista bem legal, então curte lá. Se você quer patrocinar o nosso programa, poxa, entre em contato comigo nas redes sociais e a gente coloca aqui seu negócio, vamos colocar seu negócio em evidência, é muito legal, vocês vão gostar. Preço para todos os bolsos, é bem tranquilo, vocês vão ver que vale a pena, tá bom? Bom, e hoje aqui eu tenho um convidado muito especial. Ele é jornalista, ele é design gráfico, ele é escritor e muito mais. Ele é especialista em histórias em quadrinhos. Olha que bacana. Delfim. Fala, G. Prazer em recebê-lo. Tudo bom? Tudo bom. Delfim também, amigo meu, de muitos anos. A gente estudou junto na época de fazermos processamento de dados, não é isso? Exatamente. Primeira turma de processamento de dados da ETEC São José. ETEC São José de Campinas, né? Eu ainda trabalho na área, mas ele já faz tempo que... Né? E aí, tipo, não deixo de trabalhar na área porque, tipo, tudo que eu uso é sistema computacional, né? Exatamente. Só não programa mais em COBOL, não isso. preciso mais. Eu também não, graças a Deus, COBOL só na escola mesmo, né? Mas que bacana. Bom, então você escreveu um livro. Quantos livros você tem escrito? Ó, eu tenho escritos, meus livros eu tenho 2, né? E tenho algumas participações em diversas coletâneas. Certo. Talvez a principal chame a Geração Sub-Zero. Ah, tá. Geração Sub-Zero é uma coletânea que o Felipe Pena fez em 2012 da Record. Felipe Pena, que vocês já devem ter visto, comentarista de política na CNN. Ah, né? sim. Então ele é um grande cara. Ele já foi comentarista de política da Globo News, né? E agora está na CNN. E ele em 2012 reuniu um time imenso de gente que era boa de venda de livro, mas às vezes não muito respeitada pela crítica, porque não fazia tal da alta literatura, né? A gente lançou um manifesto para a literatura de entretenimento. Que legal. Né? E chama Manifesto Silvestre, olha que bonito, né? Mas em homenagem ao Ednei Silvestre. Ah, é? Que legal. Que foi a primeira pessoa que levantou essa bola no Brasil da literatura de entretenimento. E daí o Geração Sub-Zero saiu junto com uma coletânea muito badalada na época, que era a coletânea da revista Granta, que se propunha a elencar os 20 maiores escritórios brasileiros até 40 anos de idade. Daí falou assim, por que não elencar os 20 mais vendidos também? E daí eu fui convidado para fazer parte dela e faz parte disso tudo, né? Da carreira. Né? Mas eu sou mais reconhecido pelas capas de livro que eu faço. Porque ele também é editor gráfico, né? Ele trabalha com essa parte de... Você tem uma agência, né? De ilustração? Eu tenho um estúdio de produção editorial que se chama Estúdio Del Rey. Vamos deixar aqui as redes sociais para vocês consultarem lá, né? Vale muito a pena. O Estúdio Del Rey, ele tem... como as capas de livro já são mais de 400 capas publicadas, né? E não sei se você sabe, né? Tipo, para cada capa aprovada, tem umas 4 ou 5 reprovadas. Então, é muito trabalho pela frente. De vez em quando a gente dá uma roubadinha no banco imobiliário, a gente recicla, né? Tem capa que... Eu sempre falo assim, tem capa que não serve para um editor, mas serve para outro. Não joga fora, não jogo fora absolutamente nada. Nada é trabalho perdido. Tá certo, né? tá certo. E traduzo também, né? Traduzo do italiano, do francês, do espanhol e principalmente, claro, do inglês, né? Tá E principalmente quadrinhos. Os quadrinhos nós vamos falar agora, porque nós somos, como nós estudamos juntos, né, da parte de tecnologia, né, da parte de programação, processamento de dados, né, nós somos da época que ser nerd não era legal. Sim! Pô! Nós era nerd que jogavam coisa na nossa cabeça, que sofria bullying na escola. Sofríamos mesmo bullying na escola. Absurdo. Hoje fala, nossa, que era nerd é status, né? Não, eu sou nerd, que eu sei de Star Wars. Eu falei, Star Wars. Eu lembro de um camarada da nossa turma que adorava pegar a Coca-Cola, que a gente estava no pátio e tal, e sorrateiramente no banheiro fazia xixi na Coca-Cola e botava de volta. Olha isso. Isso é bullying muito sério, gente. Nossa, a gente sofre demais, assim, porque nós éramos mais... Bom, eu era menor, né, do que os grandão da época, né? Tinha os repetentes, tinha os caras maiorzão, e a gente era aquele... Um ano fazia diferença. Você lembra de um camarada chamado Magrão? Lembro. Então, esse era o clássico. Ele já era, acho que quando a gente entrou, ele estava na 5ª ou 6ª vez no primeiro ano. Repetiu 5 vezes no primeiro ano.
Então o cara tinha assim, nós tínhamos 14, ele tinha 20, sabe assim? Então era absurda a diferença. Era adulto já, homem formado. Sim. Né? E a gente era assim, um pelo ou outro na barba. E era o cara que dava os apelidos e... Nossa Senhora. Mas esse era um cara legal até. Tipo, tinha... tinha uns caras muito mais tranqueiros. Meu Deus do céu, nem vou nem lembrar. Mas faz parte, né? Mas voltando aos quadrinhos, então, como é que começou essa paixão sua pelos quadrinhos? Começou nessa época. Tipo, essa época é a época de ouro do quadrinho nacional, por exemplo. Chiclete com Banana, Revista Circo, o Piratas Tietê. Então, a revista Média, a revista Animal. Então a gente começou a ler lá naquele ambiente de segundo grau na época, né? Hoje é ensino médio, né? Mas só que o bichinho de vez, depois que eu saí de lá, fui fazer cursinho no Ângulo. E daí lá eu fui apresentado aos grandes quadrinhos que estavam começando a sair na época. Watchmen, Cavaleiro das Trevas, sabe? Sandman mesmo, né? O Sandman veio um ano depois, mas tipo... 89 Sandman, né? 89 Sandman lá e tipo, eu comecei a ler Sandman já na faculdade, em 90, mas tipo, é tudo o mesmo caldo, né? E quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, meu, que universo maravilhoso, né? E eu tinha um amigo meu que trabalhava, não sei se você lembra de uma livraria que tinha em Campinas, lá em General Osório, chamada Letras e Arte. Lembro, claro. Então, tinha o Daniel, lá na Letras e Arte, que fazia aniversário no mesmo dia que eu, no mesmo ano que eu, e a gente ficou muito amigo por causa disso. E daí quando eu falei para ele que estava começando a ler quadrinho a sério, ele começou a me emprestar quadrinho da Martins Fontes. Né? E quando eu falei que estava querendo aprender outras línguas, ele pegava 2 quadrinhos, um em inglês e um em português, falava assim, o mesmo quadrinho, assim, leia os 2 juntos para você começar a entender, e foi assim que comecei a ler outras línguas também. Porque foi uma época para nós em que até então o que a gente falava de quadrinhos era a Mônica, eu acho fantástico, eu adoro. Sim, claro. O Maurício Souza é fantástico, mas era isso que tinha acesso. Ou então alguns aqui bem underground, né, que tinha de terror, tinha uns quadrinhos ruizão, assim, pra caramba, né? Mas era o que a gente tinha acesso. Disney, claro. Eu comecei minha carreira como crítico numa revista de terror. Né? Tinha uma editora de Campinas que foi muito, muito efêmera. Ela chamava Iceia. A Iceia era uma editora de livros agrícolas. E algum dia, um cara que trabalhou fazendo um quadrinho pirata da Marvel nos anos 60, um tal de Dag Lemos, ele convenceu os donos dessa editora a fazer quadrinhos de terror e de aventura. Mas isso tudo é nacionalizado. E os quadrinhos em si eram bem fracos, tal. E eu saí uma matéria no Correio Popular, eu fui lá, bater na porta do cara, descobri o endereço do cara, super stalker, assim. E daí o cara não me deixou passar da porta, tal, mas falou, vai na editora. Eu fui na editora, me apresentei, entreguei um roteiro na época, tipo, um roteiro daqueles completamente de iniciante, assim, 16 quadrinhos por página, tipo, só o Jorge Pérez ia conseguir desenhar aquilo. E daí, não deu em nada, claro, mas 6 meses depois, né, toca o telefone lá de casa, é o filho do dono da editora, Marcelo Cavalcante, e ele me convida para fazer críticas de quadrinho, 2 colunas de crítica, a partir daquele mês, né, em todas as revistas da editora, que eram 3. Então eu fiz, até a editora morrer, eu fiz todas as críticas de quadrinho na editora, foram meus primeiros textos publicados em imprensa, inclusive. Isso foi antes de eu fazer jornalismo, eu fazia publicidade na época na PUC, né, já tinha saído da informática, e depois eu dei mais um pulo, saí da publicidade, fui para o jornalismo, e daí definiu minha carreira. É isso que eu falo, assim, a gente tem que correr atrás, né? A geração de hoje já é meio, gosta das coisas muito prontas, tá vendo? O cara foi simplesmente bater na porta porque era uma coisa que ele gostava, olha só onde chega. Exatamente, então, mas tem que fazer isso. Tem que fazer, tem que ser cara de pau. E hoje é muito fácil, porque hoje em dia o bater na porta é o Instagram do cara, é o Twitter do cara, e é fácil de chegar. Né? Na época eu tinha que fazer fisicamente, a cara de pau tinha que ser muito maior. Né? Mas hoje em dia, o lado bom é que raramente os caras que trabalham com quadrinhos vão bater a porta na sua cara, porque eles sabem que essa proximidade com o público é muito importante. Né? Você se faz
não é só a editora ou quem cuida dos seus livros publicados ou que cuida de tudo isso. Tipo, você tem, como artista, que se envolver nesse engajamento. Então, quando você se envolve nesse engajamento, você acaba tendo que lidar com o público diretamente. E grandes eventos como o Festival Internacional de Quadrinhos lá em Belo Horizonte, a CCXP em São Paulo, a Gibicon e o Bienal de Quadrinhos lá de Curitiba, então, a Comic Con de Porto Alegre também, sabe? Esses grandes eventos brasileiros, eles ensinaram o artista brasileiro que você tem que ter um contato direto e que você tem que fidelizar esse público. E muitas vezes nesses contatos acabam aparecendo não só amizades bacanas, mas com oportunidades de trabalho. Às vezes você expande para outras áreas. Eu conheci muita gente que começou com quadrinhos e foi trabalhar com publicidade, foi fazer storyboard para filme, né? Então, tipo, quadrinhos é uma área da criação artística que é muito bacana, Gê, porque ela é muito libertária, tipo, grandes revoluções sociais, grandes revoluções artísticas começaram nos quadrinhos e pouca gente sabe, né? Sim, porque você fala assim, às vezes facilita a leitura de alguém que vai pegar um livro muito denso, por exemplo, um clássico, tipo você fala o 1984, é um livro muito bom. Eu tenho a versão em quadrinhos, cara, ela flui muito melhor. Sim. Então, assim, você dá acesso, se você quer se aprofundar, aí sim você pode partir pro livro de texto. Você sabia, né, que 1984 em quadrinhos é de um brasileiro, né? Ah, não sabia. É de um brasileiro. E eles conseguiram o licenciamento para poder publicar, antes de entrar em domínio público, George Orwell, né? Certo. Tava com a Companhia das Letras isso, e fizeram. E foi um estouro. Ele ganhou o prêmio Eisner, que é o principal prêmio dos quadrinhos mundiais, sabe? Então, pelo menos nos Estados Unidos, né? Tipo, tem dois grandes prêmios, né? Tem o prêmio de Angoulême, que é o prêmio francês, que é o grande prêmio europeu, e tem o Eisner, que é o grande prêmio dos Estados Unidos, né? Mas só que esse quadrinho específico foi bem na Europa também, né? Porque ele é muito universal, né? Exatamente, A mensagem do Orwell é muito universal. É muito legal. Então é isso. Então o quadrinho também, ele traz o leitor através... Acaba sendo mais fácil, porque a imagem fala mais que 1000 palavras. Então um quadrinho, às vezes o cara substitui uma página só com uma imagem de um quadrinho, talvez, né? Sim. Então, assim, você acaba democratizando os grandes clássicos, né? Fora o resto, que é os outros quadrinhos que eu gosto demais de quadrinho, né? Então, eu falei pra ele, ó, o que me capturou pro quadrinho para adulto foi o Sandman. Ah, mas Sandman é maravilhoso. Eu tive uma chance de ouro, gente. É isso que eu ia perguntar. Olha só, esse cara aqui teve a oportunidade de conhecer o Neil Gaiman, que é o escritor, que é o criador do Sandman. Né? Então, você estava lá em Paraty, não foi isso? Foi o seguinte, uns 8 meses antes dele vir pro Brasil, eu tentei uma entrevista com ele para Rolling Stone. Vocês estão vendo as fotos, né? Aí vou passar as fotos eu tava fazendo crítica de quadrinhos para Rolling Stone, né? E daí falei assim, por que não tentar entrevistar o Gaiman, né? Foi uma pauta que surgiu lá na revista, assim, por que você não tenta? Eu já tinha conversado com uns caras bacanas de quadrinhos, por exemplo, e dos Estados Unidos eu tinha feito uma entrevista com um cara super difícil, que não falava com ninguém, que é um cara chamado Mike Allred. Ele lançou um quadrinho sobre rock chamado Red Rocket 7 e tipo, a nossa entrevista que foi publicada na Rolling Stone foi uma entrevista assim, daquelas que ninguém tinha na época. Então, daí falou assim, por que a gente não ousa, na né? época não era um acesso tão fácil, né? Você fala, como você não tinha internet. Mas até hoje não é, porque você tem que passar pela secretária dele, que vai falar com a gente, para depois falar. Não é diretamente com ele. Não, digo assim, mas isso estamos falando de um cara que ele é um outro nível. Mas ele não era ainda, ele estava se tornando. Mas hoje você vai falar com um escritor que é mais iniciante, é mais fácil você chegar. Agora o cara é outro nível. Aí né? Mas então, eu tentei, eles falaram assim, ele está com uma agenda muito cheia, não pode, mas você é brasileiro, né? Faz o seguinte, mantém contato com a gente que pode ser que eu tenha uma surpresa para você daqui a alguns meses. E daí, 8 meses depois, foi anunciado o nome do Gaiman para Flip, e no dia que foi anunciado, eu entrei em contato com a Lorraine, que é essa secretária do Gaiman, e ela falou, estávamos esperando teu contato, podemos marcar uma exclusiva para você lá em Paraty. Eu fui o único cara que conseguiu uma exclusiva com o Gaiman lá em Paraty.
E ninguém sabia direito quem era o Neil Não, Gaiman ele lá, é- porque lá é o mundo de literatura, né? A grande literatura. Então, tipo, quem é Neil Gaiman, né? É um cara que faz quadrinhos, ele publicou uns livros pela Conrad, tipo, uns livros de conto pela Via Letter, que editora é essa, sabe, né? E que era a editora JP, né? Que também publicava quadrinhos. E daí, a entrevista, ele trouxe a filha mais nova dele, né? A Mad, né? E foi uma entrevista de 1 hora, só eu, ele e o fotógrafo, né? Que a Rolling Stone não chegou a mandar fotógrafo, eu chamei o Sérgio Fonseca, que era um fotógrafo com quem eu já trabalhava lá do Rio de Janeiro. Falei assim, pra você estar mais perto de Paraty, vem pra cá, né? Tá. E daí todas essas fotos que vocês estão vendo são fotos desse encontro. E depois disso começou a Flip. Isso entrevistei ele antes de começar. Essa Flip foi em 2008. E daí aconteceu a coisa mais maravilhosa do mundo. O público fiel do Gaiman foi. Nossa. E eles deram para Flip a maior fila de autógrafos da história da Flip. Foram mais de 8 horas de autógrafo. Né? Nunca nenhum autor chegou nem perto de arranhar esse recorde. E daí, quando eles viram isso, a organização falou, quem é esse cara? Porque ele era o Neil Gaiman, ele fez uma mesa no sábado, né? Lá é de quinta a domingo, né? E sábados geralmente são os grandes nomes que vão, né? Mas ele ia lá para compor a mesa com um dramaturgo inglês, que é um dos grandes dramaturgos da nossa geração, que no Brasil pouca gente conhece, que é o Tom Stoppard. E daí, quando ele foi fazer isso, tipo, ele falou, eu só tô topando o convite para o Brasil porque é para fazer uma mesa com o Stoppard, que é um cara que eu admiro muito e tal. E daí, quando chega, né, e daí o Stoppard fica admirado porque o Gaiman domina todo o ambiente. Ele era a estrela e no fim o cara virou... Exatamente. E o Stoppard ficou só praticamente admirando, né? Porque, o Gaiman lendo ao vivo é uma das experiências mais impressionantes. Eu vi uma vez, eu tenho um livro dele que ele fez, um conto da montanha, como é que chama aquele conto que ele tem? Que é uma história da mãe, eu não vou lembrar agora, assim. E então tem uma reportagem, ele lançou esse conto, lendo ele numa sessão. Poxa, mas deve ser uma coisa mais linda do mundo. Lá na Flip. Só para contextualizar o público, talvez quem não conheça o Neil Gaiman por quadrinhos, vocês vão lembrar. Um filme que é o mais famoso dele, acho que é o Coraline. Sim. Então, Coraline, isso começou em quadrinhos e livro, né? E ele transformou em cinema. O Stardust também, que é um filmaço. Mas tem a série da Netflix agora. E a agora. série da Netflix, né? Sandman, que aliás, e tem a série da Amazon Prime também, com o David Tennant, que é o Belas Maldições. Belas Maldições. Que ele escreveu junto com o Terry Pratchett. E eu acho que também um livro dele muito conhecido no Brasil é Deus Americano. Sim, que também virou uma série. Virou uma série também? Não virou. Deus, não, verdade. Mas só que essa série ele não gosta muito, porque ele não teve a chance de estar perto da produção. Como ele acha que exatamente, ele acha que desvirtuou muito. Mas daí ele deu o troco quando ele viu o que estava acontecendo, e o livro que é o spin-off do Deus Americanos, que é Os Filhos de Anansi, sim. Né? Daí ele está cuidando desse spin-off que também vai sair em série, né? Então, o Gaiman hoje é um grande popstar, sabe? E ele é aquela coisa, tipo, ele é um caso raro de quadrinista que foi para o mundo da literatura, né? Ele tem um meio de caminho ali que acaba indo para os quadrinhos sem querer, né? Apadrinhado pelo Alan Moore, do Watchmen. E daí ele é padrinho de casamento do Alan Moore. Putz. Né? Tem essa também ainda. Nada mal, né? E daí ele vai para o mundo da literatura e o mundo da literatura pop abraça ele e de repente ele começa a ser estudado na academia. E daí os velhos da academia na Inglaterra, no Brasil também, tipo assim, imagina estudar um cara que é best-seller. Assim, mas, gente, tem gente que rompe fronteiras. Não, ele é um cara meio excêntrico pra caramba, né? Ele não é quem é excêntrico é o humor. O Gaiman é um cara extremamente simples. Né? Ele é muito simples. Eu achei muito interessante, porque eu tava ali, eu tenho o Stardust em quadrinhos, né? Que é um lindo, que é com as pinturas do. Como é que chama o cara que fez a pintura do. É o Voss, é o Charlie Vess. Charlie Vess. Nossa, pra você ter uma ideia nesse quadrinho, se você puder, compra esse quadrinho. Todas as ilustrações foram feitas em tela a óleo e depois transformado em quadrinho. Eu acho isso. E ele, acho que no prefácio ele fala
que ele escreveu o Stardust em 2 livros, sem pauta, de capa de couro, que a gata dele editou. Achei muito... Não, o cara é fora da curva. Mas eu fico imaginando que a delícia que deve ser você ver o original do Gaiman num caderno. Escrito, né? Que o Gaiman escreve à mão. Então, eu tenho um livro, uma biografia dele, vou te mostrar depois ali, que tem um monte de fotos disso aí, é muito legal. Então é isso, gente, quadrinhos, né, tá aí. Bom, se você não curte, começa, né? O que você recomenda pra alguém que nunca leu quadrinhos pra adulto pra começar? Assim? Quadrinho pra adulto. Lembrando que quadrinho pra adulto não tem nada de pornográfico, nada. É só quadrinhos pra que não é pra criança, que não é Pato Donald, que não é isso aí. Tanto que a gente nem chama de quadrinhos adultos hoje em dia nos rótulos dos quadrinhos. A gente chama de quadrinhos maduros, porque tem gente com 16 anos que já tem maturidade para ler, e tem gente com 40 que não tem maturidade nenhuma. Né? Então, é melhor lidar assim com eles. Né? Mas tem os clássicos, né? Os grandes clássicos de quadrinhos para você ler são o Watchmen, que é o quadrinho que mudou o mundo dos super-heróis, dos quadrinhos, até hoje é influente. Tem um quadrinho muito bom que ganhou o primeiro quadrinho ganhou o prêmio Pulitzer na história, que é um quadrinho que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, os judeus da Segunda Guerra Mundial, a família especificamente de um judeu, e os judeus são retratados como ratos e os nazistas como gatos. Eu sei, se chama Maus, tem né? isso aí, muito de um bom. cara chamado Art Spiegelman. Muito bom. Ele é um cara muito bom, né? Tem um cara que ganhou o principal prêmio de literatura jovem com um quadrinho muito inesperado que saiu faz uns 10, 12 anos nos Estados Unidos e que agora, em março, vai virar um filme, que já é um filme, vai estrear o filme, com o mesmo elenco principal que ganhou todos os Oscars agora, com a Michelle Yeoh, tipo, com todo eu esqueci o nome do cara do Goonies. Ele sempre vai ser o garoto do Goonies. O Short Round, né? Então, e tipo, eles estão nesse filme também, que é essa obra de quadrinhos do Gene Yang, que saiu pela Companhia das Letras no Brasil também, chama O Chinês Americano. Vejam o filme e leiam esse quadrinho, quadrinhos impressionantes, né? Um tipo de literatura que tanto é para jovens adultos quanto para adultos. Se você é uma pessoa mais nova, você vai ter uma leitura. Se você é uma pessoa mais velha, você vai ter outro tipo de leitura. Né? São quadrinhos muito especiais. Eu acho que o quadrinho alcançou uma coisa que antigamente não era marginalizado, mas era mais underground, mais a criança que tinha mais acesso a isso, os quadrinhos de Disney e tal, né? Mas ela tomou uma proporção que chegou em cinema e tal, e agora eu tenho que puxar uma sardinha pro meu lado. Tá? Pode puxar. O pessoal que já sabe que eu fiz um filme chamado Amanhã Você Vai Embora, que por coincidência, olha que coincidência, ele se transformou em quadrinhos também. Olha aí. Aqui, né? E eu vou presentear o meu amigo Delfim, que é um crítico, com essa obra minha aqui também. Por essa eu não esperava. Mesmo. Então olha isso, gente. Aí depois Quem ilustrou isso aqui? Que maravilha. Fui eu mesmo. É que assim, não desenho. Você também. Não, isso é o seguinte, são frames do filme que eu usei um editor para trabalhar e transformar em desenho. Que legal! Mas eu que diagramei, eu que coloquei as letras, tudo. Lerei, e depois eu comento sobre ele, comento nas minhas redes sociais sobre ele. Ele tá também disponível na Amazon, como pelo Kindle, né? Quem quiser tá lá, baratinho, R$ 5,99, né? Pelo Kindle. E vocês vão gostar, todo mundo gostou. E aqui, ó, tem um segredo que eu vou contar agora. Ó. Eu nunca contei isso, vou contar aqui agora. No final aqui nós temos o cartaz do filme e aqui o ingresso, uma cópia do ingresso original da Premiere. Que legal! Né? E aqui tem um QR Code. Se você ler o QR Code, você vai assistir o filme. Olha só, então você está comprando 2 obras em uma. Muito bem! Eu tenho algumas ainda na física comigo, que se você quiser me manda uma mensagem aqui que a gente manda para todo o Brasil, tá? O nosso HQ, Graphic Novel. Pra mim é uma Graphic Novel, né? Então, E falando bom, isso é uma obra nacional, né? Sim. E vamos indicar as nacionais também, né? Vamos indicar as nacionais. Primeira coisa, o óbvio de tudo é Graphics MSP, do Maurício de Souza, principalmente se você quer ter uma vivência diferenciada desses personagens que a gente cresceu lendo, né?
uma ficção científica poderosíssima, que são 6 álbuns do Astronauta, pelo Danilo Beruti. É incrível, o Maurício Souza sempre falou que ele queria fazer um personagem sério com o Astronauta. Ele era o Astronauta e o Horácio eram os 2 personagens sérios, só que o Astronauta, aventura, e o Horácio filosófico, né? Então, só que por causa do traço do Maurício Souza, parece que nunca as pessoas levaram essas aventuras a sério. Quando você olha as aventuras dos anos 60, começando nos anos 70, são realmente grandes aventuras de ficção científica. E daí Danilo Beruti resgata isso com o traço dele, que é um traço adulto, né? Não é nada fofinho, né? E vira um negócio simplesmente espetacular que tá virando uma série de animação muito séria que vai sair acho que pelo Cartoon Network. Olha que legal. Né? Dom Maurício Souza, isso. A Turma da Mônica, as graphic novels da Turma da Mônica são as que estão sendo adaptadas para os filmes. Sim. Né? Que são do Vitor e da Luca Fage, 2 irmãos mineiros, extremamente sensíveis, né? Maravilhosos. E as graphic novels do Jeremias. Né? Jeremias, o personagem negro, ganhou, o primeiro álbum de Jeremias ganhou o prêmio Jabuti de melhor graphic novel. Legal. Né? É do Jefferson Costa e do Rafael Calça, 2 dos grandes nomes, duas revelações do quadrinho nacional recente. Eles estão aí faz algum tempo, mas tipo, eles estouraram com esses álbuns, sabe, do Jeremias, para o grande público, que agora sabe quem eles são. Né? Então, tipo, essas 3, tudo, e sempre recomendando Laerte. Né? Muito legal. Gente, o nosso tempo é muito curto aqui, eu agradeço muito a sua visita hoje aqui, que foi muito bacana. Valeu, Gê. E, poxa, fique com a gente aqui, assista as outras entrevistas que estão aqui no canal da HPG Produções. Se você querer patrocinar, entre em contato comigo e seu negócio vai aparecer aqui, você vai bombar pra caramba, porque esse programa aqui tá começando, mas ele vai ficar famoso. Olha só, já tô trazendo celebridades aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem com a gente aí, assistam as outras entrevistas e até o próximo Duplo Café.